O objetivo aqui é mostrar um pouco de como se trabalha com placa padrão. Depois eu comento o que vocês estão vendo. Isso daqui, veja só, é placa padrão. Eu coloquei um borne parafusável aqui para entrar o que me interessa, para sair o que interessa. E aqui estão os componentes que realmente trabalham. E todas as ligações são por cima, do mesmo jeito como se faz numa protoboard. E aqui os fios estão na mesma direção que se trabalha uma protoboard. Essas três coisinhas aqui é um pedaço de conector para plugar componente eletrônico, tipo soquete para circuito integrado. Eu compro isso daqui em fitas longas. Aqui eu posso plugar o fio que traz o comando que ativa e desativa cada um destes chips. Vamos olhar por debaixo como é que é. Então, o projeto mais bem feito, que quando eu tenho paciência eu faço ele o mais bem feito possível. O projeto mais bem feito, você vira a placa padrão, você só vê solda, você não vê fio. É o jeito melhor possível. Por quê? Porque fios postos aqui embaixo, você sempre corre um certo risco de o fio quebrar e você não vê. Quebrar e você não saber para onde que você tem que devolver ele. Bom, então, sempre que possível, evite fios por baixo numa placa padrão. Em casos muito desesperadores, tolera-se uma conexão ou outra, porque acabou o espaço. Bom, esta placa aqui, essa montagem, caiu nesse tipo de problema. Veja só. Opa, perdão. Veja só que curioso, às vezes eu uso como mecanismo de contato um alfinete ao qual eu soldei alguma coisa e pluguei ele no conector. Bom, esse daqui também é placa padrão, um pouco diferente daquele. Então, o que muda aqui? Repare a direção, vou tentar fazer um foco melhor. Repare a direção na qual se desenvolvem as trilhas. Tá. Se necessário, a trilha sendo muito longa, você faz um corte. Aqui eu fiz um pouco de jumper porque não cabiam mais por cima. Eu fiz uma compactação super na montagem. Então eu pratiquei este ato perigoso de colocar jumper por debaixo para compensar a falta de espaço. Mas no geral deve-se sempre colocar por cima. Olha, sempre por cima. E aí você leva onde tem de levar. O resto está no protoboard de uma parte do meu circuito. O que você está vendo aqui está meio desmontado, mas era um oscilador. Um oscilador que comanda os chips. Só para matar a curiosidade, eu vou contar o que é. Aqui nós estamos vendo 3 plaquinhas, cada uma com um tipo de circuito. Este primeiro foi feito para eu testar um conceito abstrato, eu queria ver se ele funcionava bem na prática, que era de fazer chaveamento de capacitores. O que é isso? Chaveamento de capacitores é usar transistores, de alguma forma, nesse caso dentro de chips, que são capazes de trabalhar como chave. Então eu carreguei capacitores em paralelo e os descarreguei em série, numa certa regra. Então eu peguei tensão contínua de 12 volts, mandei o comando chavear, e aqui tudo foi chaveado, capacitor carregado em paralelo, descarregado em série, assim vai, e na saída dos 12 volts resultam 75 corrente contínua. E este módulo aqui da segunda placa não é para multiplicar tensão, mas é para fazer uma coisa chamada chaveamento. Ele faz isto: positivo, negativo, negativo, positivo. Então ele pega aqui 75 volts corrente contínua e aqui 75 volts que fica trocando de polaridade. Puxa, então agora eu tenho 75 volts pico a pico. Isso daqui, essas coisinhas brancas trabalham como chaves, ou ligando o parafusinho de cima da entrada com o parafusinho de cima da saída
e o parafusinho de baixo com o parafusinho de baixo da saída, ou depois comutando, quer dizer, dois deles desligam, outros dois ligam, comutando o parafusinho de cima da entrada com o parafusinho de baixo da saída e vice-versa. Então temos 75 volts alternado, que são enviados para essa estrutura, que não é um chaveador de capacitores. Ele é diferente. Ele é um circuito Cockcroft-Walton, um multiplicador de tensão, que recebe 75 volts, que estão trocando de polaridade, portanto 75 volts pico a pico, e gera 500 nesses fios aqui. Tá, e ele também foi feito em placa padrão. Mas você fala, pô, o que é isso? Para não dar faiscamento, eu apliquei parafina. Este é o limite da minha técnica. Não dá para fazer placa padrão acima de 500 volts, mas dá para você ter uma ideia que tipo de placa padrão eu escolhi. Sempre esses que tem furinhos de 1/10 de polegada de distância. Então esse outro também, furinhos de 1/10 de polegada de distância. Esse aqui também. Às vezes você compra uma plaquinha padrão que é como esta. Ele é próprio para chip. Ó. Ele tem uma divisão no meio, uma trilha que vai de cima até embaixo no centro para você alimentar, jogar alimentação mais VCC menos VCC. O que você está vendo, duas carreiras aqui à esquerda e aqui à direita estão dos lados onde estão realmente os pinos. Aí você vai falar assim, pô, e a alimentação está indo por onde? Você aproveita ou não essas trilhas verticais que estão aqui pelo meio. Então são duas trilhas longas verticais pelo meio para trazer alimentação e um monte de trilhas paralelas na mesma configuração de um protoboard. Esta aqui é muito legal de trabalhar, gosto muito dessa estrutura. Esta outra, ela é quadradona, é grande, também tem estrutura para chip, mas ela é mais longa, são duas fileiras para chip, uma fileira à esquerda, uma fileira à direita. É estrutura para chip também. No meio tem trilhas de cima a baixo, para delas você derivar a alimentação para o chip. A alimentação do chip, essa é a única que eu acho que só dá para fazer por baixo mesmo, assim como esses jumpers que estão aqui. De resto, tudo jumper por cima. Existe um outro tipo de placa padrão, que ele é furinhos de trilha todas ligadas numa direção do começo ao fim dela. Aí o que você faz? Você corta com estilete o trecho que você não quer que tenha uma continuidade de lado a lado da placa. Dá uma pesquisada em placas padrão, veja se as placas padrão deste tipo aqui ou deste tipo aqui, se nelas cabe o teu circuito. Dá uma olhada no tipo de tamanho, ó, comparando com 4 dedos. Isso daqui deve ser uma plaquinha de uns 8 por 8 centímetros. A gente conversa.